Olá, estudantes e professores do 9º ano do ensino fundamental. Nós vamos para mais uma correção das questões relacionadas à nossa última AP, né? Então, eu quero dar alguns recadinhos para vocês antes. Muito provavelmente, a prova que você fez não serão com os mesmos aí exercícios, né? Se isso acontecer, não se preocupe, tá? Porque apesar do texto do exercício ser diferente, você com certeza vão ter os mesmos descritores na sua prova. Então, peça aí orientação para o seu professor, para que ele indique para você qual questão é relativa a esses exercícios, a esse descritor que eu estou corrigindo agora, tá? Outra coisa, você vai poder assistir essa correção no repositório e também, né, no contraturno aí, né, depois da sua aula na reprise à tarde ou antes da sua aula, né, na parte da manhã. Tá certo? Aliás, na parte da tarde também, às 2 horas da tarde. Então, por volta da 1h30, você já vai poder acompanhar essa correção aí, tanto de português quanto de matemática, tá certo? Bom, nós vamos fazer uma correção aí da AP3, nós estamos na 3ª etapa, né? 9º ano, né? Lembrando que as habilidades contempladas nessa AP não são habilidades exclusivas do 9º ano, né? Essa AP, ela, vamos dizer assim, acumulou todas as habilidades até o 9º ano, né? Então, provavelmente, haverão aí habilidades dessa prova que vocês viram em anos anteriores, tá certo? Isso é muito importante. Mas fica de olho aí na correção, você vai ver que é muito tranquilo, né? E você vai recordar de muita coisa aí. Eu tenho certeza que você deve ter se dado muito bem nessa prova também, tá certo? Bom, vamos lá, gente. Vamos para a correção aí. Já na primeira questão, né? O que nós temos aí? Qual é o descritor aí? De olho na tela. Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras. Padrões, né? Lembrando que quando nós falamos de sequência, não necessariamente nós precisamos falar de sequências numéricas, né? E apesar de que essa sequência aí, apesar de estar sendo representada por figuras, né? Ela tem um padrão aí numérico aí, né? Nós podemos descrever na forma aí matemática. Mas podia ser, por exemplo, uma sequência formada com naipes do baralho, por exemplo, né? Podia ser uma sequência formada por letras, né? O que é importante para a gente é que a gente consiga perceber um padrão aí. Esse padrão pode ser um ciclo, como pode ser também, né, uma representação algébrica, ele possuir uma lei, né, para a formação, para a apresentação dos próximos elementos, né? Tá certo? Muito bem. Então, olha só, nesse caso aí, nós temos aí uma sequência, né, que não depende do termo anterior, tá certo? É uma sequência aí que você pode perceber que todos os elementos, né, eles têm um formato quadrado, né? Perceba, né? O primeiro nós temos um ponto só. O segundo, nós temos aí 4 pontos. E esses 4 pontos, eles formam um quadradinho, né? Dá uma olhadinha. Você consegue visualizar um quadrado nesse desenho? Né? Dá uma olhadinha também na figura 3. Também forma um quadradinho com pontos, né? Mas eles nos remetem a um quadrado, né? E a 4ª figura também, né? Nós temos aí, o que é mais interessante, tanto a altura quanto a base em todas as figuras possuem a mesma quantidade de pontos. Tá certo? Então a figura 1 tem 1 de base e 1 de altura. A figura 2 tem 2 de base e 2 de altura. A 3, 3 de base e 3 de altura. A 4 são 4 de base e 4 de altura. Se nós tivéssemos aí uma 5ª figura, seria 5 de base por 5 de altura. E a gente percebe também outra coisa, né? Que para contar a quantidade de pontos em cada figura, basta que a gente eleve ao quadrado a posição dessa figura. Como assim a posição, né? A posição, ó, primeira figura é o N1. Opa, peraí que saiu aqui minha canetinha, sem caneta não escreve, né? Então voltando aqui, ó, a primeira figura é N1, ó, a segunda figura é N2. Se nós observarmos aí a posição, ó, a posição 1 tem 1 de base, a posição 2 tem 2 de base e 2 de altura. A posição 3, 3 de base e 3 de altura. Posição 4, 4 de base e 4 de altura, né? Se a gente tivesse uma posição
5, né? Como eu já falei para vocês, nós teríamos aí 5 de base e 5 de altura. E nós temos aí, gente, uma configuração retangular, né? Para contar a quantidade de pontinhos aí, basta que a gente faça uma multiplicação da base pela altura, né? Então, 2 vezes 2 dá 4, que é a figura 2, né? A figura 3 vai ser 3 vezes 3, que são 9 pontinhos, você pode contar. A quarta figura é 4 vezes 4, né? 4 de base e 4 de altura, que dá 16. Você pode contar também. Uma quinta figura teria 5 vezes 5, seriam 25 pontinhos, tá? Como nós estamos multiplicando aí, né, dois fatores iguais, nós podemos representar isso por uma potenciação e dizer que a quantidade de pontinhos que forma a figura é a sua posição elevada ao quadrado. Olha que legal, né? Elevada ao quadrado. E é interessante porque as figuras elas nos remetem a quadrados, né? E até por isso que nós chamamos, né, que um número elevado a 2 é o número elevado ao quadrado, né? Então observa aí, ó. Dá uma observadinha, né? Olha aí, ó. Podemos perceber que as figuras sugerem o formato de um quadrado, ou seja, a base e a altura possuem a mesma quantidade de pontos, e essa é a mesma que a posição da figura. Portanto, podemos afirmar que a quantidade de pontos é o quadrado do número que representa a sua posição, ou seja, P igual a N ao quadrado, alternativa D de dado, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó, voltar até lá, opa! Então, a nossa alternativa aqui é a alternativa D, P igual a N ao quadrado. Tá certo? Muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos para uma próxima questão aí, né? E já vamos ler o descritor dessa questão. O que que diz? Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos, né? Nesse caso, nós temos uma tabela, né? O que que diz essa tabela? Tabela abaixo mostra o número de medalhas conquistadas por 11 países que participaram dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. A diferença entre o total de medalhas conquistadas pelo Reino Unido e pela Itália foi de... Gente, ó, a gente vai vir aqui, ó, estou procurando o Reino Unido, né? Tá aqui o Reino Unido e a Itália, né? E é muito interessante, né? Porque nós organizamos dados em tabelas justamente por essa facilidade de localizá-los aí, né? Tá certo? Então, nós podemos verificar que o Reino Unido tem 29 medalhas de ouro, 17 de prata e 19 de bronze, enquanto que a Itália tem 8 de ouro, 9 de prata e 11 de bronze. O que nós vamos fazer? Eu vou separar esses dados todos bonitinhos aí para vocês, ó. Acompanha aí, ó. Vou subir um pouquinho essa tabela, tá certo? Vou separar as medalhas da Itália, ó lá. 8 mais 9 mais 11 é igual a 28, né? Olha lá. 9 com 11 dá 20, com 8, 28. O Reino Unido são 28 mais 17 mais 19, né? Não, 29 mais 17 mais 19, que no caso aí é igual a 65. Como a gente está querendo saber a diferença, lembrando que a palavra diferença nos remete à conta de subtração, né? Então, todas as vezes que vocês estiverem num probleminha, né, a resposta, a comanda da questão relacionada com a expressão diferença, então você vai ter que aplicar aí uma subtração, tá certo? Então, fazendo a subtraçãozinha, né, 65 menos 28 é igual a 37, alternativa C, né? Muito tranquilo, muito fácil também, tá certo? Pessoal, tome muito cuidado aí, né, para o caso, né, não que seja o caso, eu acho que está muito óbvio nessa questão aí, né, como é questão de medalhas, a gente não trabalha com a ideia de números negativos, tá bom? Mas se a gente inverter a posição dos valores aí, o resultado não dá o mesmo, né? Porque nós não temos comutatividade na subtração, tá bom? Então, como nós estamos calculando diferença entre medalhas aí, nos valem aí, nos cabe aí os valores positivos. Então, 65 menos o 28, que é igual a 37. Beleza? Vamos para mais uma. Vamos lá. Uma bem tranquila também, que é a questão relacionada à habilidade resolver problema com números inteiros
envolvendo as operações, que são adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então vamos lá. Um termômetro, em certo momento do dia, marcava uma temperatura de menos 17 graus. Ai, que frio, né? 17 graus negativos. Porém, havia um erro nessa medição, pois de acordo com o centro meteorológico, a temperatura indicada por esse termômetro era 9 graus Celsius menor que a temperatura real. Ai, que bom, então quer dizer que não está tão frio assim, na verdade, né? Então a temperatura, na realidade, é 9 graus maior, né? O termômetro está indicando 9 graus a menos, tá certo? Então, qual era a temperatura real nesse instante do dia? Gente, tomem bastante cuidado aí, tá bom? Porque a temperatura indicada no termômetro é menos 17. Só que a do termômetro está errada, ela está 9 graus menor. Se ela está 9 graus menor, para que ela volte para a temperatura correta, eu tenho que adicionar esses 9 graus aí, tá certo? Então dá uma olhadinha aqui, ó, vou escrever aqui, ó, bonitinho, ó, vou fazer o menos 17. Opa, menos 17, deixa eu apagar aqui e escrever direito, né? Então vamos lá, menos 17, e aí eu vou fazer uma adição com esses 9 graus aí. E o que manda a regra, né, quando nós estamos fazendo operações com números inteiros, ou seja, operações que envolvam aí números positivos e negativos? Bom, quando os números, né, envolvidos nessa adição, no caso aí, né, possuem sinais opostos, nós vamos calcular a diferença dos dois. É como se eu estivesse falando que os valores positivos é dinheiro e os valores negativos são dívidas, né? Quando a gente junta dinheiro com dívida, ou sobra dinheiro, ou sobra dívida aí no caso, ou sobra nada. Isso vai depender do quê? Vai depender de quem é maior, né? Nesse caso aí, nós podemos perceber, né, que nós temos uma dívida maior, se a gente estivesse pensando em dinheiro, claro, né? É claro que não é dinheiro, é temperatura, mas eu estou fazendo essa relação para ficar mais fácil, tá bom? Então, como o 17 é negativo, eu devo 17. O 9 é positivo, se fosse dinheiro, eu teria R$9 aí em dinheiro, tá bom? Olha, gente, é óbvio, né? Como a minha dívida é maior que o dinheiro que eu tenho, o que vai sobrar para mim vai ser dívida. E se eu fizer 17 menos o 9, eu vou ter aí o 8, né? Então a nossa resposta são 8 graus Celsius negativo, tá certo? 8 graus Celsius negativo. Vou apagar esse resultado que eu coloquei, porque eu tenho uma respostinha oficial para subir para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro um comentário. Como a temperatura é 9 graus maior do que a apresentada, vamos adicionar essa diferença. Então tá lá, ó, menos 17 mais 9 é igual a menos 8 graus. Alternativa B de bola, né? Muito bem. Então, opa, deixa eu até assinalar aqui, né, primeiro, né, antes de ir para a próxima questão, né? Então tá aí, né, a nossa alternativa B. Tá certo? Uma coisa que é interessante a gente lembrar também é que nesse caso só tem 2 números envolvidos nas operações, né? Se nós tivéssemos mais do que 2 números, seria importante que a gente adicionasse todos os números que possuem sinais iguais, né? E depois a gente calculasse a diferença aí entre os somatórios que a gente conquistou aí através das operações, tá certo? Nesse caso só tem 2, ficou bem mais prático aí, tá certo? Outra coisa, se os 2 números fossem negativos, o resultado ia ter que ser negativo, né? Porque quando nós fazemos adição ou subtração com números positivos e negativos, quando os sinais são iguais, o resultado final vai manter o sinal, né, do maior, sempre o sinal do maior, tá certo? Muito bem? Bom, vamos lá. Vamos para a próxima questão, que vocês já devem ter visto aí, né? É uma questão de geometria, né? Gosta de geometria? Eu gosto bastante. E vai ser legal essa daí, porque fala pra gente sobre planificações. Dá uma olhadinha, ó. Que legal, né? Não sei se vocês já pegaram uma caixa de sapato alguma vez e desmontaram essa caixa de sapato, né? E viu aquela caixa, né? Aquele pedaço de papel comprido, né? Aquilo é uma planificação, né? Então, o que nós temos aí no nosso desenho, no nosso
parâmetro aí é uma planificação. É como se eu tivesse pego uma caixinha, né, e tivesse aberto essa caixa, né, e exposto todo o material aí de forma, né, vamos dizer assim, bidimensional, né, em duas dimensões, tá? Então, o descritor dessa questão é identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. Gente, ó, então só para a gente esclarecer, né? Esse desenho que está aparecendo aqui é uma planificação. Por que uma planificação? Porque eu peguei uma figura que era tridimensional e eu desmontei essa figura, tornando ela uma figura plana, né? Uma figura com duas dimensões somente, largura e altura, tá certo? Então ele é uma figura plana, a gente não calcula volume de figuras planas, a gente calcula áreas e perímetros, tá bom? Bom, na parte de baixo aqui, nas alternativas, nós temos aí figuras tridimensionais, né? Ou seja, figuras que têm 3 dimensões, altura, largura e profundidade, né? Dessas figuras das alternativas aí, nós podemos calcular volumes, capacidades, podemos calcular comprimento de arestas, né? Que são aí, vamos dizer assim, as varetas que formam essa figura, se fossem formadas de varetas, claro, né? Nós podemos calcular a área de suas faces também, né? Tudo isso podia ser calculado aí, tá bom? E aí o que acontece, gente? Se eu pegasse aí uma tesoura e cortasse essa figura aí de cima e com um tubinho de cola colasse ela de novo para transformar numa figura tridimensional, qual dessas alternativas seria a figura tridimensional representada por essa planificação? Bom, vamos lá, gente. Vou fazer algumas análises aqui interessantes, né? A primeira análise que eu posso fazer, gente, ó, note que a base da figura é pentagonal. Ou seja, ó, a base está aqui, ó. Né? A gente nota que aparecem aí 5, né, retângulozinhos aí que com certeza são os lados da figura, né? E aqui, ó, são as tampas, né? A parte de cima e a parte de baixo da figura. E a gente nota aí, pessoal, que essas tampas aí são pentagonais, né? Penta que vem de 5. Olhando para as alternativas, pessoal, dá uma olhadinha, ó. A alternativa A, ela é pentagonal, a base dela, a tampa dela, vamos dizer assim, tem 5 lados, ó. A base aqui embaixo também, tá vendo, ó? Olha lá, também é pentagonal, tá certo? O B, a base também é pentagonal, tá? Tem 5 lados. Já o C não, é hexagonal, ó, tem 6 lados, ó. Em 6, ó, se você contar aqui os lados, você vai ver 6 ladinhos, né? E a gente percebe também, ó, que a alternativa D também tem 6 lados. Outra coisa que a gente pode fazer, né? Primeiro vamos eliminar aqui a C e a D, porque são hexagonais, né? Olhando a alternativa B, o que a gente percebe? Que ela é tipo uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base pentagonal. E a nossa planificação não sugere uma pirâmide. Como é que eu sei que não sugere uma pirâmide? Os lados são retangulares, né? Não são triangulares, tá? Para eu formar uma pirâmide, eu precisaria que esses lados da figura fossem triangulares, tá bom? E não é. Tá certo? Então não pode ser a alternativa B. A B de bola eliminada também. Então a alternativa que representa, né, a montagem dessa planificação seria a alternativa A. Deixa eu apagar todo esse monte de rabisco que eu fiz aqui e vamos apontar primeiro a base e a lateral, né? Base pentagonal e lateral retangular. E aí a gente pode assinalar a nossa alternativa, que é a nossa alternativa A. Muito tranquilo, né? Muito fácil mesmo. Ó, todas as vezes que vocês virem planificações, sempre note, né? Você vai sempre perceber que no centro, ali no meio, uma parte mais comprida, normalmente vai representar as laterais dessa figura, né? Note também que se essas laterais aí forem representadas por retângulos, provavelmente, né, com certeza não, provavelmente não, com certeza, né, não vai ser uma pirâmide, né, porque a pirâmide precisa ter os lados triangulares, tá bom? Como nesse caso aí, nós tivemos aí um prisma aí, né, de base
pentagonal, porque são 5 lados na base, tá certo? Se atenta a isso aí que com certeza você não vai errar nunca mais a ideia de planificação, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos para a derradeira questão, que também é uma questão de geometria. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha que bonitinho o nosso desenho, ó. Nós temos um círculo aí, né? Vamos ler o nosso descritor? Reconhecer círculo e circunferência, seus elementos e algumas de suas relações, né? Olha só. Então, os pontos P, Q, R, S e T pertencem à circunferência de centro O. Gente, ó, esse centro O aqui, ó, que está representado bem aqui, ó, por esse pontinho que eu circulei de vermelho aí, vamos dizer, gente, que esse pontinho aí seria o furo, né, feito pelo compasso na folha de papel. É exatamente o centro da circunferência, né? É bem o centro, é a origem dessa circunferência, né? Então eu apoiei a ponta seca do meu compasso aí nesse pontinho e aí girei o meu compasso e fiz essa circunferência, tá? Bom, na circunferência nós temos algumas coisas que são interessantes, né? A primeira delas é o raio, né? O que é o raio? O raio é o segmento de reta que, partindo do centro da circunferência, termina na borda dessa circunferência, desse círculo, né? Ele termina em cima da circunferência, né? Lembrando que círculo e circunferência, apesar de serem termos que estão relacionados, são coisas diferentes, tá? Circunferência faz a vez de perímetro, ou seja, a circunferência é apenas o contorno, é a linha, tá bom? Enquanto que o círculo, vamos dizer assim, é a moeda, né? É a bolacha aí, né? É tudo que envolve tanto a borda quanto a parte de dentro dessa figura, tá bom? Então, o círculo é a área, né, do desenho, enquanto que a circunferência vai ser o perímetro desse desenho. Comparando com objetos, né, mas só para fazer relação, tá bom? Eu poderia dizer que a circunferência seria um anel, né? E o círculo seria uma moeda, né? Assim, só para fazer uma representação mais material aí para você compreender, tá certo? Então que fique claro. Outra coisa, né? Acabei de falar do raio para você. Aqui no nosso desenho, eu vou pintar o raio de verde, ó. Nós temos um raio aqui, tá vendo? Ó, de verde, ó. Ele parte lá da borda e vai até o centro. Isso aí é o raio. Outra coisa que a gente também pode localizar nesse desenho aí é o que nós chamamos de cordas. O que são cordas, né? Cordas são segmentos de reta que cruzam a circunferência e elas terminam em 2 pontos na circunferência, né? Ó, nós temos 2 cordas apontadas aqui, ó. Dá uma olhadinha, eu vou apagar aqui esse raio e vou mostrar para você aqui em verde uma corda, ó. Isso daqui é uma corda, ó. Passa pelo meio da circunferência, não necessariamente pela origem, né? Mas ela repousa aqui em 2 pontos na circunferência, tá vendo? Isso daqui é uma corda. E aqui, gente, ó, vou pintar de vermelhinho, ó, outra corda, né, ó. Essa corda aqui, ó. Só que essa corda é uma corda diferentona, né? Porque é uma corda que vai passar pela origem dessa circunferência. Toda corda que passa pela origem da circunferência, que passa pelo ponto O, que passa pelo centro exato da circunferência, nós chamamos essa corda de diâmetro. Isso é muito legal, né? Outra coisa que a gente pode falar sobre o diâmetro é que o diâmetro é 2 vezes o raio. Ou melhor, eu posso dizer que o diâmetro ele é formado por 2 raios, né? Eu tenho aqui um raio que vai daqui do centro até a borda, e eu tenho outro raio que vem daqui até aqui, né? Então o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, muito bem. Então, o que ele está pedindo aí, né? Nesse exercício, né? Ele está querendo saber o nome do segmento de reta que representa o diâmetro dessa circunferência. Bom, como nós estamos falando de segmento de reta, né? A gente tem que representar segmentos de retas pelos pontos de suas extremidades. E esses pontos precisam ter um tracinho em cima para indicar, né, que se trata de um segmento de reta, tá bom? Então, o nosso diâmetro é essa retinha aqui, ó, esse segmento de reta, que começa no Q e vai até o P. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola, de Q a P.
né, segmento de reta QP. Nós poderíamos chamar também esse segmento de reta de PQ, tá? A ordem não importa muito, porque nesse caso depende muito do seu ponto de vista, tá? Depende de onde para onde você está olhando, tá? Bom, vamos subir a respostinha aqui, vou apagar para vocês. E tá aí, ó. É importante lembrar que o diâmetro é um segmento de reta que inicia e finda na circunferência, contorno, passando pelo centro da figura, né? Pintei ele de vermelho, né, o nosso diâmetro aí, ó, como já havia apontado para vocês, e a nossa resposta é a resposta B de bola. Muito bom, né? Muito fácil, muito tranquilo. Espero que você tenha entendido tudo, mas não se preocupe, você pode voltar esse vídeo aí quantas vezes você quiser, pode dar pausa para fazer anotações também. Vantagem de estudar online, tá certo? E espero que vocês tenham bons estudos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.